Olá! Nessa nossa análise, a gente vai desvendar um negócio fascinante. Como é que a idade de um regime próprio de previdência social, o famoso RPPS, acaba ditando toda a sua estratégia de investimentos. Sabe, a estrutura etária não é só um dado demográfico, não. Pensa nela como um verdadeiro mapa que vai guiar cada decisão financeira. E entender isso, olha, é fundamental para a sustentabilidade de qualquer fundo de pensão. Bora mergulhar nesse assunto? E essa ideia de espelho do tempo é perfeita. É a imagem central aqui. Porque o que esse espelho reflete diz tudo que a gente precisa saber, sabe? Ele mostra o passado do fundo, claro, mas o mais importante, ele determina qual vai ser o caminho para o futuro. Se vai ser um caminho de crescimento mais arrojado ou se vai ser um de preservação bem mais cauteloso. Bom, vamos lá, começando pela primeira fase do ciclo de vida de um RPPS, a juventude. Aqui, o nome do jogo é acumulação. O foco é total em crescimento, em aproveitar a oportunidade de construir um patrimônio bem sólido para as próximas décadas. Ok, mas o que define um regime como jovem? É bem simples, na verdade. Basicamente, tem muito mais gente trabalhando e contribuindo do que gente aposentada recebendo benefício. E o resultado disso? Um fluxo de caixa positivo, entrando mais dinheiro do que saindo. Isso significa que as contas pesadas, as grandes obrigações de pagamento, elas estão bem longe no futuro. E aqui vem o ponto que é, para mim, o mais importante. O ativo mais valioso de um fundo jovem não é uma ação da moda, não é um título super rentável, é o tempo. Simples assim. É o tempo que permite que a mágica dos juros compostos aconteça, e é o tempo que ajuda a suavizar os solavancos, os altos e baixos do mercado. Então, a lógica da estratégia fica bem clara, né? Se o principal ativo é o tempo, qual que é o objetivo? Só pode ser um: fazer as reservas crescerem de verdade, ou seja, acima da inflação, e as ferramentas para isso. Bom, aí entra os ativos que são mais diversificados e pensados para o longo prazo, mesmo que eles balancem um pouco no caminho. E o que seriam esses ativos, na prática? Bom, estamos falando de renda variável, como ações, de fundos estruturados, tipo fundos imobiliários, e também títulos públicos indexados à inflação, mas aqueles com vencimento bem longo. A ideia aqui não é fugir do risco, de jeito nenhum. É saber gerenciar esse risco ao longo de muitos e muitos anos para conseguir capturar um crescimento maior lá na frente. Certo? Agora vamos para o outro lado da moeda, o outro extremo do nosso espelho do tempo. A gente vai olhar agora para a realidade da fase madura, que traz um cenário, completamente diferente, com outras prioridades, outros desafios. Num regime maduro, a balança simplesmente inverte. O número de aposentados e pensionistas aumenta, e muito. Com isso, o fluxo de pagamento de benefícios dispara. Só que as contribuições de quem está na ativa, elas não conseguem acompanhar esse ritmo. A necessidade de ter dinheiro em caixa, de liquidez, passa a ser imediata. Essa tabela aqui é ótima para a gente ver o contraste. É uma virada de chave total. Olha só, onde no regime jovem o foco era crescimento, no maduro a palavra de ordem é preservação. O fluxo de caixa, que era superavitário, agora fica estável ou até deficitário. E o risco? Bom, a tolerância ao risco despenca e a preferência muda totalmente. Sai a renda variável de cena e entra a segurança da renda fixa e da liquidez. Com isso, os protagonistas da carteira de investimentos mudam completamente. Agora a gente está falando de fundos de renda fixa, de títulos públicos que seguem a Selic, nossa taxa básica de juros, e títulos de inflação sim, mas com prazos bem mais curtos. O objetivo aqui não é mais ter um retorno espetacular, é garantir previsibilidade e estabilidade para conseguir pagar os benefícios todo santo mês. Ok, a gente viu os dois extremos, juventude e maturidade. Mas e o meio do caminho? Pois é, existe um estágio intermediário, a tal da fase de transição. E essa talvez seja a mais complexa de todas. É aqui que o gestor precisa, literalmente, ter um pé em cada canoa. E essa frase aqui resume o dilema com perfeição. O desafio é conciliar duas coisas que parecem opostas: crescer e pagar. Pensa bem, o fundo ainda precisa que as reservas aumentem para garantir o futuro, mas ao mesmo tempo, ele já tem uma necessidade cada vez maior de dinheiro na mão para pagar os benefícios de agora. É um malabarismo, um verdadeiro ato de equilíbrio. Se errar a mão aqui, ou arrisca demais o que já tem, ou cresce de menos e compromete a saúde do fundo lá na frente. Certo. Mas como é que toda essa teoria, toda essa estratégia se transforma em algo prático, do dia a dia? A resposta está no documento que é a espinha dorsal de tudo: a política de investimentos. E aqui está o ponto crucial de toda a nossa conversa.
Não existe uma receita de bolo, uma fórmula única de investimentos que sirva para todo mundo. A estratégia tem que ser um reflexo direto da fase de vida do fundo. Imagina só, usar uma estratégia de um fundo jovem e um fundo maduro seria uma receita para o desastre. E é a política de investimentos, o documento que coloca tudo isso no papel, que formaliza a estratégia. E por isso mesmo, ela não pode ser um documento genérico, aquele copia e cola, sabe? Ela tem que ser, de novo, o espelho da idade, dos objetivos e das necessidades reais do regime naquele momento. E para fechar, fica uma reflexão, uma provocação. Olhar para a política de investimentos do seu RPPS e se perguntar: ela realmente reflete a idade do nosso regime? Essa é a pergunta de $1 milhão. É a questão fundamental que garante não só que as regras estão sendo seguidas, mas que o fundo vai ser sustentável e que a aposentadoria de milhares de servidores está segura para o longo prazo.